Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre ser artista, né? Já falei no último vídeo sobre por que somos artistas, né? Ou por que fazemos arte, melhor dizendo. Mas por que somos artistas é uma coisa um pouco diferente. Ah, Porque o porquê fazemos arte tem uma relação muito com uma espécie de consumo. Eu preciso me relacionar com isso, preciso tomar contato com isso, eu preciso é, me uh, absorver a arte como quem absorve um fluido, né? Algo que é necessário para minha existência. E já falei sobre isso no outro vídeo. Mas por que que alguém se propõe a ser um artista? Tirando a visão atual que nós temos sobre o artista como esse superstar, né? Uma pessoa que vamos dizer assim, é, que é muito famosa, né? Que está sempre nas paradas, que é uma pessoa que tem uma influência alta, né? Tem prestígio, né? Então, que goza de todas essas benesses de estar aparecendo, né? Vamos assim dizer. É, Tirando esse fato, né? E olhando a arte em retrospecto, né? A gente percebe que os grandes artistas eles passaram por grandes transformações e grandes tragédias até certo ponto. E a gente poderia até comparar com a nossa vida em alguns momentos, né? Pensando assim que o. Desculpa. A vida de todos os artistas acabam tendo um paralelo com a nossa vida, mas apenas por eles serem famosos ou por ficarem na história, que essas histórias que eles viveram têm um diferencial, né? Ou passam a ser na mídia, né? Vamos assim dizer. Mas tirando essas questões todas, o que eu quero dizer com isso é que a maioria dos artistas eles morreram sem o reconhecimento que nós damos a eles depois, né? Eles acabaram morrendo bem pobres e sempre com muito trabalho, né? Muitas questões e muitas vezes esquecido também, alguns doentes, né? Por exemplo, Bach acabou cego, o próprio Beethoven, né? Mas o Beethoven foi um caso mais específico, né? Porque não foi, não morreu pobre nem nada, mas também não tratava, a doença dele era incurável, então não tinha como resolver, né, a sua questão da surdez. E, enfim, mas no geral a gente percebe muito isso, né? Quase como uma grande luta interior. Sempre que vamos ver um documentário sobre os artistas, duas coisas muitas vezes saltam aos nossos olhos, né? Do tipo, ou era uma pessoa excêntrica, esquisita, que não era compreendida pelos seus pares, né? E, enfim, por uma série de razões, mas a maioria delas a gente poderia argumentar sobre, né? Mas a outra questão é que ou ele é muito excêntrico ou ele é um grande. Ele trava sempre uma luta interior muito grande, né? Quando você vai observar Michelangelo, né? Ah, o Beethoven, né? Já falei. Agora, alguns outros não parecem passar por isso, mas o Chopin e uma série de outros artistas que passam por uma série de tribulações. Eu costumo dar sempre exemplos de músicos, né? Que é o que eu tenho mais familiaridade, mas o próprio Van Gogh, né? Por exemplo. E, enfim. Tá, chegamos aqui num ponto de. Já coloquei aqui uma série de elementos, né, e de proposições, mas vamos pensar um pouco. No geral, o que acontece é que os artistas, quando buscam essa fama, ela não se alcança, né? Porque, por exemplo, quando a gente vê hoje o artista como um popstar, isso dura poucos anos e logo se esquecem dele. Poucos são esses que realmente duram mais tempo. E aqueles que têm realmente uma carreira longeva não tem essa coisa de serem explosivamente conhecidos. É como se existisse uma desproporção, né? Então, quanto mais conhecido, menos tempo se mantém nesse processo. Isso eu estou falando
de uma visão geral, assim, né, que é comum de perceber. E aí tem a relação de tá sempre influenciado por certas bebidas e certas substâncias que também acabam deteriorando sua saúde e encurtando esse seu tempo de ação, né, seu período de atividade. Tá. E quando a gente olha em retrospecto para esses artistas que deixaram as suas marcas na humanidade e os quais inspiram e continuam inspirando todos nós, né? E não só isso, mas que trouxeram certas bases, certos é, pilares nos quais baseamos a nossa arte até hoje, a gente percebe que há um certo desejo de servir a arte. E aí acho que vem um ponto muito importante, que é o ponto que eu sempre defendo aqui no canal e que vai estar um pouco fora de moda, né? Então, encontramos esses seres, né? E aqui entra alguma polêmica, né? Que no geral são homens, né? E há uma discussão para saber se as mulheres ou não nunca tiveram acesso a fazer arte ou se simplesmente foram esquecidas pelos livros de história. Isso aí é algo que é melhor deixar para os historiadores resolverem. Como ultimamente tem aparecido, né, muito mais mulheres artistas, né, ao longo da história, porque isso vai sendo meio que resgatado, né? A história é como se fosse uma caixa de Pandora, né? Quanto mais se revira, mais acha coisas que já estavam ali, mas que a gente não tinha percebido no primeiro momento, né? E isso para uma série de coisas, mas não é o assunto do vídeo, posso fazer um vídeo só sobre isso depois. Então, temos pessoas que estão olhando a arte como quem serve a alguma coisa, como uma espécie de sacerdotes sagrados de algo muito, muito, muito necessário. Então, é como se uma potência tomasse conta do artista nesse momento e ele tomasse a sua vida não como uma propriedade sua, mas como uma ferramenta, um instrumento para servir a musa, né? E a musa aqui como aquela entidade, aquela deusa grega que trata de guardar a memória. Porque toda musa é filha da memória, toda musa é filha de Mnemosine. E as musas vão guardar a memória através de um poder, e esse poder é regido através das artes. Então, a arte, para que a arte aconteça, é necessário duas coisas: a memória e o poder, né? Porque a arte é filha de Mnemosine e de Zeus, que é o poder temporal, o poder passageiro, um poder sobre as coisas. E quando a gente aplica o poder sobre a memória, é o poder da consciência, o poder na consciência. Porque para quem já teve essa experiência, né, de fazer uma série de reflexões, principalmente através do diário, percebe que muitas vezes a nossa memória é fugidia e que muitas vezes ela some, mas muitas vezes também ela volta. E o domínio do artista está relacionado em preservar a memória através de um poder que é justamente que se desenvolve através dessas artes. Então, daí que vem as filhas, né, de Mnemosine, que são as musas, mas a principal e a mais velha é a Calliope, que é aquela que guarda a memória dos heróis, que é a identidade de todo ser humano, que é o herói, né? Porque todo ser humano ele vai realizar uma luta interior, e o herói ele é justamente a representação disso. Quando então eu tenho essa junção do poder com a memória, eu tenho o poder temporal aplicado na alma humana, porque a memória é um atributo de fidelidade da alma humana, porque vamos dizer assim, o arcabouço que se projeta para o tempo, né? Presente, passado e futuro. Quando a gente fala de memória, geralmente a gente pensa no passado, mas a memória enquanto essa potência, essa recordação, ela é uma recordação do futuro também.
Pode ser meio louco isso, mas é uma questão mais simbólica do que objetiva, né? Então, se eu tenho uma memória do futuro, eu projetar o passado no futuro através desses modelos que já me antecederam. Então, não se trata de um tempo cronológico, mas de um domínio, aí entre as Zeus como o poder, e que possibilita a construção de uma imagem do herói para mim, né? Então, isso seria, vamos dizer assim, um arcabouço simbólico da coisa, né? E eu não vejo outra forma de explicar isso, a não ser através desses símbolos. Mas o artista, ele muitas vezes ele não sabe disso, né? Não estudou essas coisas, não teve acesso a isso, e simplesmente ele é movido por uma espécie de vontade, né? De um desejo que o move, um desejo de estar em contato com algo diferente. O artista ele tem uma espécie de senso, né? Como que uma intuição de que a todo momento ele precisa se preparar para algo que está para acontecer. E antes que venham pensar, né, de uma coisa, como se fosse uma espécie de ansiedade, né? Mas não, é aquela ideia de servir, né? Então, o artista ele se prepara para poder estar pronto para poder servir quando chegar o momento de servir. Servir é o quê? Servir a essa força, né, da musa que o impele através da memória e do poder a concretizar certas ideias, né? Para quem tem acompanhado os últimos vídeos, e que falei bastante sobre Plotino, sobre a beleza, etc., vai saber que eu falei sobre a beleza como um atributo que faz parte da essência, tanto do ser humano quanto da natureza. E esse atributo, ele tem como essência, como origem, as ideias, porque o belo está vamos dizer assim, no ambiente, no nível, na categoria, no grau, né? Ele convive, está presente no campo das ideias, ou seja, a categoria do que é belo é aquilo que é ideal, ou seja, aquilo que está em conformidade com o que é uma ideia. Então, pensando nisso, tudo o que é belo é tudo aquilo que está em conformidade com o que é ideal. E, enfim, daí a gente pode inferir uma série de coisas, mas o mais importante é o artista ele não sabe dizer o que é bem isso, sabe? Mas ele se sente compelido a produzir. E esse se sentir compelido a produzir é como uma espécie de trabalho que ele precisa realizar para estar na presença dessa potência. E para estar na presença dessa força, ele precisa ser digno disso. Isso me remete agora, né? Não estava pensando em falar sobre isso, mas me remete ao mito de Orfeu e Eurídice, né? Onde Eurídice ele é picada por uma cobra e Orfeu vai resgatar lá no Hades, né? E geralmente quando a gente fala de um casal, né, a gente fala sempre de um elemento da alma, né? Ou seja, o herói ele vai em busca da sua alma no inferno, no caso, né? Nos mundos infernais, nos mundos inferiores, nos mundos dos submundos, né? E o Orfeu ele consegue entrar no Hades, né? E resgatar Eurídice porque ele canta, né? Justamente como esse domínio, essa maestria, essa capacidade, esse poder sobre a matéria, de fazer com que a beleza esteja presente, que é capaz de emocionar até mesmo aos deuses. Então, por que
o Orfeu ele consegue emocionar o Hades? Por que que o Orfeu ele consegue emocionar a Perséfone? Porque quando ele canta, ele não canta sobre si, ele canta sobre a ideia. E a ideia é algo que às vezes está na categoria superior a um Deus, né? Se a gente parar para pensar sobre isso, né? Mas aí vem algumas coisas que a gente não vem ao caso agora. Mas, então, é como se... O Orfeu ele pode até ser humano, mas quando ele canta, não é ele que canta. É a ideia que canta através dele. E o que eu penso é que, como o artista ele tem essa capacidade de fazer essa conexão, né? Ele começa a perder um interesse por outras coisas, né? E vai criando um desejo de seguir isso, tá? Mas para que isso aconteça, para que esse desejo ele possa ser concretizado, ele necessita desenvolver uma grande pureza, porque do contrário ele vai acabar confundindo seus trejeitos, as suas manias, as suas loucuras com a beleza, e isso está muito equivocado. Ele vai para um outro caminho, vai acabar se machucando nesse processo e não vai, pode nunca se recuperar nisso, né? Então, por que nós somos artistas? Porque seguimos essa força que nos diz que é necessário estar pronto para servir a essa força bela. Não interessa tanto se quando ela virá ou se vão nos reconhecer por isso, mas o que interessa para o artista é estar em contato com a beleza, porque ele ama a beleza e nada é mais necessário ou mais desejoso para aquele que ama do que estar perto do ser amado. E por isso que ele passa pelo próprio inferno, né? Aí como uma figura simbólica, mas que na nossa vida pode estar relacionada a uma série de provas que a gente pode enfrentar para desenvolver esse domínio, para desenvolver esse poder sobre a nossa própria alma, sobre a nossa própria memória, e então finalmente retomar o contato com a beleza. No mito de Orfeu, né, ele se casa com Eurídice, né, então eles têm uma união. O artista ele se une à beleza em algum momento da vida, ou antes da vida, não sei. Mas a beleza causa nele uma espécie de reminiscência, e nessa reminiscência ele entra em um estado de plenitude. Daí que quando por algum momento essa beleza é tirada, né, como falta inspiração, vamos assim dizer, ele precisa resgatá-la. E daí que ele passa esse tempo todo se preparando para isso. Então, esse mito de Orfeu e Eurídice ele tem muitas camadas, um mito muito profundo, mas a gente pode tomar ele como uma espécie de analogia com essa inspiração que aparece e some de repente, é tirado da nossa vida e temos que nos purificar mais para estar em contato com ela. E daí que é um preço barato a se pagar ou dedicar toda a vida para ser um artista e a inspiração aparecer novamente, estarmos de novo em contato com a beleza. O que a gente precisa entender é que a inspiração ela aparece ou ela nasce quando há o contato real com a beleza. Porque do contrário é apenas uma fantasia, uma loucura que a gente tomou e por alguma razão a gente tem um prazer grande nesse processo. E não vem ao caso aqui, eu não vou analisar a psique dos artistas nesse momento, tá? Não é o fator do vídeo, a finalidade do vídeo aqui. Mas perceba que como todos esses elementos que eu coloquei, eles têm eles parecem ser tão estranhos para nós no momento, né? Mas eu penso que é justamente aí que está a questão. Isso que causa uma grande estranheza em nós é justamente o que está faltando para que a gente desenvolva não só artistas comprometidos e sérios e que busquem servir a arte, né? Mas sim também de todas as outras áreas.
É necessário ter pessoas que busquem entregar, oferecer, mais do que ficar pedindo o tempo todo e ficar esperando, né, o momento correto. Né? Como eu falei, o artista ele não espera, ele se prepara para algo. Né? Não é uma espera passiva, ele está o tempo todo, né, servindo até um dia que ele se encontra com essa beleza através de uma inspiração. Mas do contrário, ele não consegue alcançar porque ele não se purifica. Né? Então ele vai acabar tomando a inspiração com outra coisa. E aí tem aqueles tantos outros casos que a gente já conhece, né? Do artista embriagado, do artista alcoolizado, do artista que, enfim, tem uma série de questões. E há um terceiro ponto nisso tudo, que é justamente o artista que tem os seus muitos problemas, e ainda assim ele é um grande expoente, né? Um grande produtor, um grande criador. E, enfim, tal é a complexidade da natureza humana, né? Não estou aqui para simplificar muito, mas apenas para trazer um pouco disso. Eu penso que o artista é esse grande servidor, esse que quer estar em contato com a beleza, e para estar em contato com a beleza, ele paga o preço que for necessário. E às vezes o preço é um pouco alto, né? Mas é isso. Eu não estou tomando isso como se eu estou defendendo que todos sigam isso ou que eu seja assim, mas estou buscando compreender isso. E é um tipo diferente, né, de ser humano, porque as suas motivações, as suas inclinações são um tanto quanto diferentes, né? Mas buscar a beleza das coisas que não morrem, né? Ou seja, a beleza do inteligível, é o que seria próprio, né, do artista. Aí começou um sonzão aqui, misericórdia. Mas enfim, vamos terminar o vídeo por aqui. Acho que por hoje já deu, tá bem? Caso tenha alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal, deixa um like no vídeo e é isso. Tchau, tchau.